Olá, bem-vindos! Eu sou Aida Zaslavski, sou enfermeira integrativa e tenho os pilares do alinhamento em bioenergética, da autoemoterapia e da espiritualidade unindo as dimensões do nosso ser. E esse é o canal Saúde Integrativa. Se você está chegando, pode se inscrever no canal, ativar o sininho e toda vez que entrar um vídeo novo você vai receber a notificação. Também te convido para entrar, assistir os vídeos, fazer uma busca pelos temas, depoimentos, entrevistas, aquilo que for do seu interesse. E também eu peço para curtirem os vídeos, que assim o canal ele vai entender que é importante esse tema e outras pessoas também podem fazer essa pesquisa e receber os vídeos. Comentem e façam perguntas, que é muito bem-vindo essa interação. E deixo aqui aberto para que possa fazer sugestão de tema. Quem sabe o próximo tema venha a ser um tema que você sugeriu. E hoje nós vamos fazer o vídeo a partir de uma pergunta que me veio, né? Ida, com todos esses anos de experiência que você já tem com a autoemoterapia, existe uma imunidade ideal? O que você acha? Então, eu desenvolvi esse tema, que é o que nós vamos falar. Vamos lá? Bem, existe uma imunidade perfeita, uma imunidade ideal? Olha, o que a gente pode considerar com a imunidade, né? Existem, assim, alguns fatores, né, cientificamente comprovados. Dentro mais realístico possível, existe uma imunidade saudável, não é? Que a gente vai buscar, não existe uma perfeita, a gente não vai ficar assim invulnerável, né? Eu fiz tanto tempo de cuidados, agora é para sempre. Não, ela é dinâmica, a nossa imunidade, e depende de inúmeros fatores, né? Então, o que nós precisamos considerar, né? De que forma que a nossa imunidade reage, né? Se ela reage de uma forma adequada a invasores, por exemplo, a vírus, bactérias, a fungos, né? A toxinas. Então, a invasão no nosso organismo, ela reage de uma forma adequada? Então, isso é um dos fatores para que a gente tenha uma imunidade saudável. Ou então, ela reage exageradamente. Se a nossa imunidade reage exageradamente, isso pode nos levar a alergias, a um ramo, né, de alergias, ou então a doenças autoimunes, é aquela que a gente tem assim a imunidade exacerbada, né? Independente do gatilho, ela vai reagir muito. Então, as alergias podem ser ocasionadas com essa imunidade. As doenças autoimunes também, né? Que levam ao uso exagerado de corticoide também. Ou então, se recupera, né, com eficiência após os desafios. Então, essas formas, né, são formas que a gente pode considerar um caminho de uma imunidade equilibrada ou uma imunidade funcional. A funcionalidade dela vai de acordo com a situação. Então, isso a gente pode ser uma busca na nossa vida, um caminho a perseguir, uma imunidade funcional. Então, como é que a gente pode ver uma eficácia da nossa imunidade, uma imunidade saudável? Primeiro, né, uma boa resposta inicial, né? Os macrófagos, né, eles fazem a primeira linha. Então, se nós formos invadidos, inicialmente teremos uma boa resposta. Essa é uma imunidade saudável. Também
uma produção adequada de anticorpos, certo? Um equilíbrio entre ação e reação, nem de mais, nem de menos, nem uma imunidade exacerbada e nem uma imunidade fraca que não supra, né? E ainda, né, que a memória imunológica seja funcional. Então, a nossa imunidade, ela tem a função de guardar a memória daquilo que já foi invadido. Então, quando é invadido de novo, o nosso organismo, ela reconhece e age. Então, isso também é uma capacidade imunológica. Então, se nós temos essa capacidade também, né, se agiu em primeira linha, criou anticorpos, né, não foi nem exacerbado, nem de menos, e se a memória funciona, né, é uma memória funcional que ela registra e reconhece, identifica quando nós somos agredidos de novo por este mesmo vírus ou, né, ou bactéria. Então ela já tem um recurso interno, né, para avisar o nosso organismo que nós somos invadidos. Então isso pode nos dar, né, alguns fatores de observação de uma imunidade funcional, uma imunidade saudável, eficaz, certo? E aí tem alguns fatores que a gente pode avaliar que ajudam na nossa imunidade. Tem outros fatores que prejudicam a nossa imunidade. Então vamos ver alguns. Um sono de qualidade. Isso, né, é fundamental para que a gente tenha uma boa imunidade. Uma alimentação equilibrada, controle do estresse, uma administração do estresse, atividade física regular. Isso é fundamental, né? Atividade física, para que nós temos um dinamismo no nosso organismo em movimento, né? Ativo, se mantenha de prontidão. Um contato com a natureza, isso ajuda, nos torna, né, mais saudável, mais leves. Exposição moderada ao sol, né? A gente precisa do sol, mas também não exageradamente, certo? Nem de menos, nem de mais, né? No equilíbrio. Também ajuda a nossa imunidade. Relacionamentos saudáveis. Então, nos ajudam, né, a manter uma vida equilibrada, uma saudabilidade, uma imunidade eficaz, respondendo. O que prejudica, então? O que prejudica, né? Aí vamos ao oposto daqui. Dormir mal, né? Ou dormir poucas horas. Uma dieta inflamatória, você comer muitas coisas que causam as inflamações. Hoje em dia a gente sabe, muito açúcar, gordura, excesso de glúten, o fumo, o álcool, também o consumo desses elementos prejudicam a nossa imunidade. Então, prejudicam a nossa saúde como um todo e a nossa resposta imunológica. O que é a resposta imunológica? É a nossa defesa e a nossa proteção. Protege como uma barreira da gente ser invadidos por esses vírus, por essas bactérias. Ou então, se nós formos invadidos, vai defender. Certo? Então aí a gente fala, né, na imunidade. Outra coisa, uma poluição ambiental também prejudica. Tem cidades com um nível de poluição muito alto que as pessoas têm a imunidade fraca ou uma imunidade desequilibrada, desgastada, que não supre. Então acontece o quê? Um uso frequente de antibióticos, né? Constantemente estão doentes. Então o uso exagerado, né? O uso constante de antibiótico vai prejudicar a nossa imunidade, certo? Então, e a integração disso tudo com outros
com outras terapias, com tratamentos, com cuidados integrativos ou com uma observação constante na nossa vida, né? A integração de tudo isso vai nos dar uma imunidade dinâmica, funcional, né? De acordo com as circunstâncias, nós vamos responder. Então, o que ajuda, né? Também a instabilidade emocional também pode prejudicar, né? Mas se a gente consegue buscar práticas, tratamentos integrativos, práticas, incluir na nossa vida, como meditação, respiração, não é? O sono, o grounding, o reiki, a fitoterapia, a acupuntura, que mais? A dança, né? O cantar, que mais que eu tenho aqui? Os florais, o alinhamento bioenergético, que traz um alinhamento corporal, né? Os exercícios, a autoemoterapia, tudo isso pode ajudar a fazer com que a gente module o nosso sistema imunológico. Então, a imunidade, ela é autorreguladora. Então, na medida em que a gente vai cuidando, né, evitando a invasão e defendendo quando é invadido, a gente consegue manter uma funcionalidade na nossa imunidade. E é uma integração de tudo isso. Essas práticas fazem com que o nosso sistema nervoso autônomo, ele também fique equilibrado. Nós temos o sistema de alerta que faz com que a gente esteja ativo respondendo, né, de uma forma mais contraída. E também, depois, num relaxamento, ele vai desfazer essa ação mais contrativa e trazer um relaxamento. Então, esse equilíbrio do sistema nervoso autônomo é fundamental no nosso dia a dia, no controle e combate ao estresse. Então, no dia a dia, a gente introduzindo práticas que nos levem a manter um estado mais relaxado, né, um estado mais equilibrado, vai fazer com que a nossa imunidade module, com que seja mais funcional, mais equilibrada. Então fica mais dentro da realidade, uma forma mais realista de se falar. Então, enfim, né, existe imunidade ideal, né? Então nós podemos regular, nós podemos ter uma ótima imunidade, mas sempre com o uso de alguns cuidados, certo? Então, ideal em nada, né? A gente não ideal assim é uma expectativa muito elevada. Então, voltando aqui ao pé no chão, né? A saudabilidade com responsabilidade, a gente pode trazer a busca de uma imunidade saudável. Então, esse tema aqui, ele é um tema agradável, é um tema em que a gente pode trazer, né, vários elementos que nos deem uma compreensão, né, de como cuidar da nossa imunidade. Então, agradeço muito por essa oportunidade e desejo a todos, né, uma busca saudável na vida, uma plenitude do viver com um equilíbrio, com uma funcionalidade dentro da nossa vitalidade. Então, saúde, paz, amor e união sempre.